Como tirar a voz da garganta? No vídeo de hoje a gente vai aprender como resolver aquela sensação de voz presa na garganta, aquele desconforto que você sente enquanto você está cantando, e também a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da projeção, da falta de volume, desse som que você sente que é um som que está muito preso aqui dentro e você quer soltar e não consegue. A gente vai aprender tudo isso no vídeo de hoje. Meu nome é Ícaro Melo e aqui no meu canal você tem dicas de técnica vocal, lives de tirar dúvidas, aulas de canto completas, tudo que tem a ver com o dia a dia de quem canta ou de quem quer aprender a cantar do zero. Se você quer aprender a cantar do zero ou se você já tem uma experiência no canto, esse canal foi feito para você. Como eu falei, no vídeo de hoje a gente vai aprender como tirar a voz da garganta. Eu vou passar uma base teórica sobre algumas coisas aqui que são importantes para vocês. Eu vou falar sobre vários cenários, porque esse negócio de voz na garganta, cada pessoa interpreta de um jeito. Para algumas pessoas isso é uma dorzinha na garganta, para outras pessoas é falta de volume na voz, outras pessoas realmente sentem como se tivesse algo preso aqui dentro. Então eu vou falar sobre todos esses cenários e alguns outros. Vou te explicar o que pode estar acontecendo aí, como você vai melhorar isso, e no final do vídeo eu vou te passar alguns exercícios. Mas não vai direto para os exercícios, porque você precisa entender a teoria para saber se esses exercícios são realmente para você, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui em se inscrever, porque só assim você vai receber todas as atualizações do canal. Sempre que eu entrar em uma live ao vivo, sempre que eu postar uma aula nova, você vai receber em primeira mão. Para isso você tem que clicar em se inscrever e marcar no sininho do lado que vai aparecer todas as notificações. Aí sempre que aparecer coisa nova, você vai ser avisado primeiro. E se você quiser receber dicas todos os dias, me segue no Instagram, o link tá aqui na descrição do vídeo. Legal, vamos começar a falar sobre voz presa na garganta. Eu quero começar falando sobre essa frase, tirar a voz da garganta. A gente já sabe que a nossa laringe, que é onde ficam as nossas pregas vocais, ela fica aqui na garganta mesmo. Então a nossa voz, ela acontece na garganta. Mas qual é o problema? Você tem lá os seus órgãos, imagina o seu coração, os seus rins. Quando você começa a sentir alguma dorzinha no seu rim, no seu estômago, no seu coração, é sinal do quê? Sinal de que tem coisa errada. Da mesma forma, é a nossa laringe. As pessoas às vezes, nossa, tô sentindo um desconforto como se minha voz estivesse na garganta. De fato ela tá lá, mas a partir do momento que você sente o desconforto, pode estar acontecendo algum problema aí. A maior parte das vezes tá acontecendo algum problema aí. É por isso que quando alguém vem falar pra mim que tá com a voz presa na garganta, que tá sentindo algum desconforto na garganta, eu já ligo logo um alerta, porque muito provavelmente essa pessoa tá fazendo alguma coisa muito errada. Por exemplo, olha só, vê se você não tá em um desses casos ou nos casos que eu vou falar mais pra frente. Às vezes você é alguém que canta colocando muito volume na voz, você canta, principalmente quem canta em igreja, que não tem um som tão bom, ou tem a bateria ali do lado, tem que largar a voz no microfone pra voz sair. Às vezes você tá nesse cenário onde você precisa soltar a voz com muito volume, empurrar volume na voz, aí você sente aquele desconforto, você cansa rápido, fica rouco rápido. Um outro cenário, talvez você seja um iniciante no canto e você quer alcançar aquela nota bem aguda, e sua voz não chega, você quebra, você tenta levar a voz de peito pra voz de cabeça. Se você não sabe o que é voz de peito e voz de cabeça, tem um vídeo aqui no canal explicando isso. Vou te mostrar o que pode acontecer, ó, nesses casos. O normal seria isso daqui, ó. O errado seria isso aqui, ó. Sua voz não vai, sua voz de peito não chega lá em cima. Você não consegue sair da voz de peito e ir para a voz de cabeça. Isso é muito comum em quem está começando, não consegue fazer essa transição entre dois registros. Às vezes isso até acontece, ou às vezes a pessoa acaba caindo na quebra vocal, no não consegue fazer essa passagem. Pode ser o seu caso. Outro caso, você canta com playback e você está tentando cantar no tom do playback do cantor original. Ou você está tentando estudar lá aquele seu cantor favorito, sua cantora favorita, e está tentando cantar no mesmo tom. Você vai ficar com um desconforto na voz porque está fora da sua região, ou você não está sabendo usar o ajuste correto para cantar aquela nota. Aí você também vai sentir esse desconforto na laringe, esse desconforto na garganta. E o seu cérebro vai falar, ixi, está com a voz na garganta. Ou você mesmo por sentir essa dor, você vai falar, cara, tô com a voz muito na garganta, como eu faço para tirar? Esses são os principais casos. Tentar cantar uma música que está fora da sua região, fora da sua extensão, que é muito aguda para você não precisa disso. Tentar cantar com muito volume na voz, essa competição sonora com outros instrumentos, tentar cantar berrando, soltando a voz, tá errado. E outra coisa também é você não dominar essa mudança de registro. Além disso, tem algumas pessoas que reclamam do seguinte, elas tentam cantar soltando um pouco mais a voz, elas tentam cantar com mais projeção, com mais volume, mas sentem que a voz
tem uma trava, um limite, ou o som sai aquele som esganiçado. Esse som do muitas vezes ele acontece por causa dessa situação da falta de mudança de registro. Aí você faz sua laringe subir e não chega na nota. Outras vezes você pode estar também sentindo falta de volume porque você não está dando espaço de ressonância necessário para sua voz acontecer. Pensa aqui comigo, ó. Sua voz ela nasce aqui nas pregas vocais e ela tem que sair pela sua boca e ser projetada para ter aquele volumão. Agora imagina comigo, se logo que sua voz nasce aqui nas suas pregas vocais, ela encontra um espacinho bem pequenininho assim para passar. Esse som que vai sair pela sua boca, ele já vai ter que ter enfrentado um monte de barreiras para conseguir sair com o volume que você precisa da sua boca. O que você precisa pensar, e depois você pode ver isso com mais detalhes no meu vídeo sobre ressonância, é que você precisa abrir espaço para essa voz acontecer e ela passar livremente por todas as áreas do seu trato vocal, que o trato vocal nada mais é do que espaço entre as pregas vocais e a sua boca. Você precisa abrir espaço para que esse som passe de forma livre, porque se você cantar sempre assim, com tudo fechadinho, com a sua boca fechada, com tudo apertado lá dentro, o som não vai acontecer e você vai ter problema de volume. Então também existe esse caso da falta de volume causada pela falta de espaço na hora que você está cantando. Isso tem a ver com articulação, com ressonância. Dá uma olhada no meu vídeo sobre ressonância que vai te ajudar bastante. A gente vai ter alguns exercícios daqui a pouco, mas se você quiser algo mais completo, assiste o vídeo de ressonância. A gente já entendeu um pouco, então, quais são as possíveis causas de você estar com essa ideia de voz presa na garganta, dessa sensação de desconforto, dessa falta de volume, de voz presa. Agora vamos entender como a gente pode resolver isso daqui. Eu vou propor para você uma série de exercícios aqui que vão te ajudar em todos esses pontos. Não são todos os exercícios possíveis que você pode fazer para resolver isso, mas num primeiro momento isso já vai te dar uma clareada em todos esses problemas, já vai te ajudar a estabilizar essa sua laringe, a abrir um pouco mais de espaço, vai te ajudar a projetar melhor a sua voz, vai te ajudar a transitar entre os registros de forma mais tranquila. A gente vai fazer alguns exercícios aqui, mas se você quiser algo mais completo ainda, no meu curso a gente passa por todas essas etapas bem devagarzinho. A gente vai trabalhando mudança de registro bem devagarzinho, vai trabalhando em um módulo só sobre ressonância, a gente vai trabalhar sobre projeção, mas aqui você já vai ter uma primeira ajuda para apagar esse incêndio aí, tá bom? Vamos para o primeiro exercício. O primeiro exercício a gente vai trabalhar um pouquinho a estabilidade da nossa laringe. O primeiro exercício é o exercício do espaguete. A gente vai puxar o ar como se estivesse puxando um fiozinho de espaguete, de macarrão. Vai ser bem assim, ó. Você vai ver que quando você faz isso, ó, olha para sua laringe, ó. Abaixa na hora. Isso daqui vai ajudar a gente a ganhar espaço na nossa laringofaringe, que é esse espaço aqui, tá bom? Já vai tirar bastante daquela sensação de aperto e também vai te ajudar quando você tiver aquele problema daquele som mais esganiçado. Esse exercício a gente vai fazer ele por 3 vezes. A gente vai puxar o ar, você vai encher os seus pulmões dessa forma e vai travar tentando manter a laringe lá embaixo. Vamos fazer juntos? Vamos lá. Solta. De novo. Solta. De novo, ó, você puxa o ar e mantém ela lá embaixo, tá? Não precisa puxar o ar e depois parar. Você vai ter que puxar o ar e parando de puxar aos poucos para ela se manter lá embaixo, ó. Viu? De novo. A ideia é você manter essa sensação dela lá embaixo. Se você puder fazer na frente de um espelho, melhor ainda. Faz isso por 3 vezes. O segundo exercício é bem parecido. A gente vai fazer isso só que pelo nariz. Você vai puxar o ar bem devagarzinho. Sabe quando alguém passa com perfume gostoso perto de você e você não quer que o pulmão acabe para você continuar sentindo aquele cheiro e você sente que abre alguma coisa lá atrás do nariz? Faz isso daí, ó. Imagina que você está sentindo um perfume bem gostoso. Você vai sentir que lá atrás do seu nariz, algumas pessoas sentem atrás do olho, é bem subjetivo esse negócio de sentir, mas você vai sentir que dá até um geladinho ou uma secadinha lá atrás do nariz, ó, lá dentro. E você vai perceber que alguma coisa faz assim, ó, que abre lá atrás. Esse espaço que está abrindo lá atrás, ele faz parte do espaço da sua rinofaringe. A gente precisa desse espaço também para o som, lembra que eu falei? Para ele não sair apertadinho e para ele não encontrar tantas barreiras. A gente vai fazer por 3 vezes isso daí. Puxar o ar. Mantém a sensação. E solta. Mais uma vez. Puxa. Sente abrindo. Segura.
puxa. Sente abrindo, segura. E solta. A última vez, puxa. Sente aquele sequinho lá atrás, aquele espaço se abrindo lá atrás e solta. Por 3 vezes, tá bom? Terceiro exercício. A gente vai fazer vibração de lábio. Agora que a gente já criou essa sensação de espaço maior, que a gente já trabalhou a estabilização da laringe, para não acontecer nem o e nem ter aquela falta de espaço que a gente já comentou, a gente vai agora exercitar essa transição entre um registro e outro. Eu vou fazer um vocalize aqui começando na região grave para os homens, eu vou até a região aguda e as mulheres podem entrar assim que for confortável para vocês. E os homens não exagerem, não vão até o super agudo. A ideia aqui é mudar de registro, não treinar o seu super agudo. Tá bom? Para fazer essa vibração de lábio, eu vou pedir para você fazer o seguinte, ó. Pega 2 dedos e coloca bem aqui embaixo, ó, e sobe assim. E faz... Isso é vibração de lábios. Você precisa... Como que tem que ser esse som? Ele tem que ser leve. Por exemplo, fala aí. Oi, tudo bem? Tem que ser nesse volume. Oi, tudo bem? Nesse volume. Não é para fazer... E tenta manter um som mais entubado, um som mais... Faz como se você fosse bocejar, ó. E faz esse som e faz um... Dá pra sentir a diferença, ó. E... Olha o que acontece quando você faz... Olha quem se move de novo aqui, a laringe. A gente vai manter esse espaço. Então a gente já vai treinar 2 coisas: a mudança do registro, da posição da nossa prega vocal e o rebaixamento de laringe. A gente vai otimizando o exercício aqui, tá bom? Então, bem baixinho. E a gente vai passar pelas notas aqui. Você. Sempre leve. Sem aumentar o volume. Acabando. A última. É isso aí. Repete esse exercício 3 vezes também. Volta pro ponto aqui onde a gente começou e faz ele mais 3 vezes. Lembrando aqui, não precisa ir até o super agudo. Homens vão até uma região da sua voz de cabeça onde ainda esteja confortável para vocês. A gente está treinando aqui a passagem. A gente não está treinando o extremo da sua voz de cabeça, tá bom? Mulheres também, se estiver muito grave, não começa do muito grave, começa de uma região grave sua, mas que não precise forçar tanto. É isso aí. Repete esses exercícios. O número de vezes que eu falei cada um deles são 3 vezes cada um e faz 2 vezes por dia durante 4 a 5 semanas para você começar a colher os resultados desse exercício. Não esquece de ver o meu vídeo sobre ressonância, que vai te ajudar bastante, meu vídeo explicando voz de cabeça e voz de peito. Você precisa de todas essas bases para começar a trabalhar essa questão de tirar a voz da garganta. Não é do dia para noite, você precisa treinar, então salva esse vídeo aqui, manda para aquele seu amigo que está aprendendo a cantar e treina bastante. Não esquece, se ficar com alguma dúvida, me chama lá no Instagram, deixa um comentário aqui falando o que você achou desse vídeo e dando sugestão para os próximos vídeos, tá bom? É isso aí, valeu e até um próximo vídeo.